falar sobre a história do Postgres, não vou falar nada de nível técnico e tal, é só realmente sobre a história. E antes eu vou falar um pouquinho sobre a questão de banco de dados, um pouco da história do banco de dados. E aí a gente vai começar bem do princípio mesmo, certo? E lá no princípio, Deus pegou e criou os céus e a terra. Isso foi bem no começo mesmo, né? Aí ele criou o homem, a mulher, os animais, as plantas e deu uma ordem para o pessoal. Olha, vocês estão aí, crescer e multiplicar. E anda aí pela terra. E o pessoal obedeceu. Cresceram, multiplicaram, avançaram sobre toda a terra e cada vez mais. E aí nós damos um salto e chegamos lá em 1790. Em 1790, já tinha bastante gente sobre a terra, os Estados Unidos decidiu contar as pessoas que habitavam nos Estados Unidos. E fizeram o primeiro censo, em 1790. Fizeram o primeiro censo, bolaram um questionáriozinho lá e tal, e mandaram. Tudo tranquilo, foi bem fácil, fizeram a contagem e tal. Em 1880, quando eles fizeram o 10º censo, eles pegaram e melhoraram esse questionário. Aí já colocaram faixa etária, faixa de cultura, de salário, quem era escravo, porque na época tinha escravo, quem não era escravo, não era escravo. E fizeram um questionário complexo mesmo, bem grande. Quando foram catalogar, na época, em 1880, tinha mais ou menos 52 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Quando eles foram contar e catalogar aquilo, aí viram a dificuldade. Porque juntaram todos os questionários, lá em um determinado setor, e vamos contar isso aí, vamos dividir esses dados. Levaram 8 anos contando e separando isso aí, certo? O próximo censo, que já foi realizado 2 anos depois que eles terminaram de contar, que foi em 1890, eles viram que tinha uma grande necessidade de coordenar esse grande armazenamento de dados, né? Então eles falaram, poxa, vamos melhorar isso aí. Foram trabalhando. Em 1910, surgiram os cartões perfurados. Aquele questionário que era lá só de xizinho, marcar e tal, eles bolaram um cartão perfurado, faziam as perfurações ali, colocavam numa máquina, a máquina via quantos tinha 20 anos, quantos tinha a faixa etária e tal, e contava pelos buraquinhos no cartão. O cartão era mais ou menos desse jeito aí, tá vendo? E isso aí ficou bem mais fácil. Mas mesmo assim o trabalho era praticamente manual. Não adiantou muito isso aí. E os cartões perfurados dominaram o mundo lá de 1910 a 1960, mesmo com esse problema todo. Isso nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, em 1972, foi lançada a loteria esportiva e para eles saberem quem era o ganhador, era um cartão perfurado. Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Aí você furava o cartão, tinha uma máquina lá, você ia na lotérica, e a lotérica pegava, colocava o cartão lá, a garota ia dando a tecla das colunas, de acordo com o seu volante, e plá, furava o cartãozinho. Eles pegavam, os jogos terminavam normalmente no domingo, segunda-feira à noite ou terça-feira de manhã eles tinham o resultado, certo? Então, não adiantou, a velocidade não era tanta. O que eles fizeram? Começou a iniciar os computadores, antes disso eles fizeram a fita de dados. A fita de dados é essa aí. Eu não sei se alguém aqui conhece Telex. Telex? Você conhece Telex, né? O Telex era um exemplo dessa fita de dados. Você digitava, quando a mensagem era muito grande ou não podia ter erros, né? Quando você estava batendo papo através do Telex, tudo bem. Mas quando você ia passar uma coisa oficial, então o que se fazia? Gravava antes. E gravava nessa fita. Você digitava a mensagem, gravava nessa fita, e depois você só colocava a fita num leitor, aquele leitorzinho parecendo aquelas caixinhas de música, e ele ia passando nos buraquinhos e plá, plá, plá. Eu lembro que quando eu trabalhei no Bradesco, e eu era um exímio da datilografista, muito bom, e os caras me pegaram eu não conhecia o Telex. Foi lá, vamos ver se você digita bem. Digitei, você tá bom. O cara por trás colocou uma fita e falou, agora eu vou digitar.
e soltou a fita, que ele faz... Eu fiquei abismado com a velocidade, cara, depois que eu fui saber que era fita. Então, logo depois dessa fita, os primeiros computadores já começaram a girar, né? E fizeram uma maneira de como arquivar esses dados, né? Olharam para um escritório, viram lá, tem um arquivo de metal, e é colocado dentro das pastas. Opa, onde você está? O primeiro sistema de arquivos foi desse jeito. Arquivos dentro de pastas. O que normalmente até hoje, a gente usa esse mesmo sistema de arquivo e pasta. Em meados de 1960, aí sim, surgiram os primeiros sistemas gerenciador de bancos de dados. Surgiram nos Estados Unidos, né? E, bem, o SGBD é um sistema que armazena e organiza os dados, isso aí, quem conhece, Postgres ou qualquer outro sistema. Em 1973, a IBM pegou esse sistema de gerenciador de dados e criou um modelo relacional. Criou um modelo relacional, deu um pulo muito grande na questão do banco de dados. Em 76, o conceito evoluiu para IOR, né, que é a entidade de relacionamento. Em 79, a Oracle começou a comercializar essa tecnologia, que foi o primeiro banco de dados do Oracle, que começou a difundir e a vender. Em 1981, a IBM lançou essa linguagem SQL, que hoje é o que nós falamos sempre. SQL, que é Structured Query Language. E aí nós vamos agora falar realmente do Postgres. O Postgres é o seguinte: dois engenheiros da Universidade de Berkeley, na Califórnia, decidiram fazer um banco de dados. Estudavam e trabalhavam com isso, decidiram fazer um banco de dados. Era o Stonebraker e o Wong. Vão fazer um banco de dados, fizeram o Ingres. O primeiro banco de dados, o Ingres, que antes eu não sabia, mas agora eu pesquisando eu vi que o Ingres significa isso aí, Interactive Graphics and Retrieval System, né, que numa tradução simples fica Gráficos Interativos e Sistema de Recuperação. Eles fizeram esse banco de dados e aí nós tivemos o primeiro embate, que foi do Ingres contra o Oracle, em 1980. Todo mundo, a comunidade de desenvolvedores e tudo, sempre disseram que o Ingres era melhor que o Oracle. Mais potente, mais seguro. Só que é o seguinte, o Oracle era muito mais comercial. Por quê? Porque o Oracle já tinha a linguagem, já aceitava a linguagem SQL. Então, consulta de dados, isso aí se tornava muito mais fácil. E o Oracle dominava o mercado. Em 82, o Stonebraker pegou e saiu da faculdade e falou assim: eu vou comercializar esse Ingres. E se lançou no mercado. E aí aconteceu aquele negócio lá, né? O cara é bom lá de desenvolvedor, mas quando chegou no negócio, negativo. Ele saiu, ficou lá e uns 2 anos ali, viu que nada dava certo. Não deu certo e ele retornou para a faculdade. Retornando para a faculdade, ele começou um outro projeto, que é o Pós-Ingres, que ia resolver alguns problemas que ele encontrou na venda, né, quando ele tentou comercializar esse modelo de banco de dados. Então, ele, com o objetivo de resolver esse problema, ele voltou para a faculdade. Em 86, ele criou esse SGBD chamado Postgres, que seria Post-Ingres. Ele uniu os dois e baseado no Ingres. E em 86, a equipe que trabalhava junto com ele divulgou vários documentos e tudo. E em 88, esse projeto ele possuía um protótipo já funcional, que era do Postgres. A versão 1 foi liberada com um pequeno grupo em 89. Um ano depois, em junho de 90, foi lançada a versão 2. Né? Aí já ele reescreveu o sistema de regras e lançou essa versão 2. Em 91 foi liberada a versão 3. E na versão 3 foi reescrito novamente esse sistema de regras. E nesse tempo
já em 93, o Postgres já estava conhecido. Todo mundo já conhecia o Postgres e tudo, e tal, novas funcionalidades e tudo. Todo mundo queria que aumentasse, e vamos fazer mais coisas, e está faltando isso, está faltando aquilo. Só que aconteceu o seguinte, que em 94, a universidade falou, não vou mexer mais com isso. Parou de mexer com o Postgres. O que aconteceu? O código-fonte dele, que era uma licença BSD, esses dois caras aí, ó, no final de 94, o Andrew e o Jolly Shane, pegaram esse Ingress, esse Post-Ingress, né, que é o Postgres, e falaram, não, o que está faltando, e ele não pegou mesmo, por quê? Por causa do SQL. Então, o que eles fizeram? Adicionaram o interpretador SQL para substituir a linguagem Quell. A linguagem Quell tinha sido feita só para o Ingress. E aí o projeto foi renomeado Postgres 95. Vou dar uma passada aqui. Com a divulgação aí já pela internet do código, que eles pegaram o código e já divulgaram, né, iniciou uma nova vida aí como open source, o Postgres 95. E um grupo de desenvolvedores, de voluntários de todo mundo começou a jogar coisas ali dentro e ajudar nesse software. Em agosto de 96, eles juntaram mais uma turma, né, que está aí o nome da moçada, o Mark Fournier, o Bruce Monge, o Vud e o Vede, e lançaram a primeira versão externa da faculdade, da universidade, e deram início para estabilizar. Com a ajuda de fora, né, eles criaram esse grupo, analisava as alterações e tal, e soltava. E mandaram essa primeira versão. E em 96, depois que eles lançaram essa versão via internet, aí sim foi renomeado para PostgreSQL, porque já estava incorporado a linguagem SQL, e a primeira versão do PostgreSQL a 6.0 foi liberada em janeiro de 97. E aí nós temos de lá para cá as versões que foram vindo. Em maio de 2000 foi liberada a versão 7, a versão 8 foi lançada em janeiro de 2005. Essa versão 8, ela tem um marco, porque até então o Postgres só funcionava em ambiente Unix. Para o Linux ele tinha um plugin lá que ajudava ele, mas até então. E a versão 8 não, a versão 8 veio e entrou junto com o Windows. E isso deu um salto grandioso. A moçada que estava lá com o SQL Server e tal, começou a ver o Postgres gratuito. Isso tem que ser lembrado sempre. Falaram, opa, isso aqui é melhor. Em setembro de 2010 foi lançado a versão 9. A versão 10 foi lançada em outubro de 2017, a 11 de outubro de 2018, e hoje nós estamos com a versão 11.3. Certo? Aqui tem vários recursos do Postgres, quem já trabalha com o Postgres já sabe. Hoje o Postgres é o sistema gerenciador de bancos de dados de código aberto mais avançado do mundo. Entendendo? Ele trabalha de igual com qualquer um e superior a muitos bancos de dados, né? Aí, consultas complexas, chaves estrangeiros, triggers, facilidade de acesso, indexação, estrutura para guardar dados georreferenciados. Isso é muito importante, foi uma ajuda muito grande no Postgres, certo? E essa foi a história do Postgres. Algumas curiosidades que eu anotei aqui do Postgres, vocês podem ver aí, o tamanho de base de um banco de dados é ilimitado, tamanho máximo de uma tabela 32 terabytes, tamanho máximo de uma linha 1,6, de um campo 1 GB, tamanho máximo de linhas por tabela é ilimitado, tamanho máximo de colunas por tabela 250.600, dependendo dos dados, tamanho máximo de índices por tabela é ilimitado. Talvez algumas coisas aí já mudaram de acordo com as versões mais novas, né? E uma curiosidade sobre a versão 8.03, aquela que servia para o Windows, ela apresenta mais de 570 mil linhas de código. E se fosse juntar uma turma de programadores para desenvolver esse software, calculando as horas gastas, ele sairia num custo de 21.220.000 e alguns quebradinhos de dólares. Esse era a versão 8.03, hoje já deve estar muito mais, né?
sistema de bancos de dados, além do Postgre que usam o SQL, tem outros, mas eu elenquei aqui os principais, o Firebird, o Interbase, o Access, o SQL Server, o MySQL, o Oracle e o SQLite. Esses também usam a linguagem SQL. Beleza? Alguma pergunta, alguma observação, complementação, alguma coisa? Alguém queira complementar? Tá. Pode. Por favor, apresente primeiro. Eu me chamo Jonathan, eu sou engenheiro DevOps SRE, né? Trabalho para a empresa de finanças, essas coisas. E me surgiu uma dúvida. Eu peguei o finalzinho da apresentação, muito bom. Teve uns colegas meus que começaram comigo e eles fizeram um questionamento e eu não soube responder na hora. Eles perguntaram, tá, beleza, eu vou montar um sistema hoje. Antigamente, o MySQL, recentemente, na verdade, ele passou a ter um proto-suporte ali para dados referenciados, não é isso? Assim, hoje em dia, se a gente fosse confrontar o Postgres e o MySQL, se você fosse vender o peixe em diferença dos dois, o que você falaria em prol do Postgres? Olha, eu vou deixar isso aí para o William. O MySQL realmente ele trabalha só embarcado, não é isso? Não. Não? Ele trabalha fora também. Porque eu diria que seria essa a principal diferença. Você pode responder para mim? Tem alguma diferença aí? De vantagem para o Postgres? Não se preocupe em sentar o aço. Eu acho que Flame War não leva a nada e Sim, claro. A gente tem que buscar as ferramentas que mais se adequam ao que você precisa e ao que você sabe também. Então, se você tem um projeto de um banco de dados, você conhece muito bem o MySQL e você não depende de nenhuma funcionalidade que não tenha no MySQL, não tem por que você migrar, né? Então, é importante você usar as ferramentas que você conhece para aquilo que você precisa. Então, Postgres, se fosse para comparar, se fosse para você pensar assim num sistema empresarial, um banco de dados que precisa de funcionalidades que a gente não tem hoje no MySQL, tá? O MySQL está começando agora, na 8.0 lançou suporte a sequence. Tinha um negócio relacionado a sequence, não lembro direito. Na 8.0 eles melhoraram bastante o desempenho, mas o desempenho do MySQL ainda na 8.0 ainda é inferior, sabe, ao desempenho que o Postgres alcança. Se você conseguir tunar bem os parâmetros ali, então a gente conhece servidores que tem quase 1 tera de memória RAM e o Postgres voa, sabe? Então, questão de consulta recursiva que você consegue fazer com Postgres. O que mais? Alguma outra funcionalidade? Como desenvolvedor, e já trabalhei com os dois, eu posso dizer o seguinte: eu já tive problemas com MySQL quando eu tinha alguma estrutura que precisava de um win. Por exemplo, eu queria fazer uma consulta e eu precisava de um win acima de 100 posições, o MySQL tinha essa limitação. E o Postgres não sei qual era o limitador dele, mas ele me permitia, não tive nenhum problema com ele em relação a isso. A segunda coisa é em relação ao Postgres. Hoje as versões mais novas elas pegaram do Oracle o conceito de timestamp, né? Você pode consultar no passado, você sabe como um dado estava em algum momento, dependendo da sua configuração do banco de dados, você pode administrar isso. E o MySQL você não tem isso. E também questões de usabilidade prática, assim, né? Eu quero as ferramentas que você tem para desenvolver, consultar no Postgres direto no banco de dados, você dá uma manutenção, eu particularmente acho muito mais simples e didática do que as que tem para o MySQL, que geralmente é aquele MySQL Workbench lá, que eu acho uma merda. Eu já trabalhei com vários bancos, eu já trabalhei com DB2. Geralmente eu trabalho com o MySQL, o Postgres, o SQL Server, que tipo assim, é o banco com mais experiência, e o Oracle.
problema do MySQL, do meu ponto de vista, é como ele surgiu. O MySQL ele surgiu numa época, da mesma maneira ele surgiu